Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui contigo para conversar um pouco sobre percepção. No vídeo de hoje vamos estar abordando o seguinte tema: as fases do jogo. Você conhece as fases de um jogo de xadrez? Normalmente a gente define uma partida de xadrez em 3 etapas: abertura, meio jogo e final. Simples assim. Mas nem sempre se tem clareza, enquanto a gente está jogando uma partida, a respeito de qual etapa do jogo a gente está. Então esse vídeo vai ser uma incursão nesse universo aí das fases do jogo, trazendo parâmetros para você se situar, certo? Bom, então assim, muitos enxadristas, jogam suas partidas de xadrez com uma atitude totalmente sem responsabilidade, sem propósito, certo? Então alguns deles realmente não estão nem aí, estão só se divertindo ou não sabem o que estão fazendo, né? Mas tem outros que querem evoluir nesse aspecto aí, jogar com intenção, com objetivo, né? E se ressentem um pouco de ter mais recursos, uma metodologia ou até mesmo um direcionamento assertivo. Então aqui nesse vídeo a gente vai ter uma análise, de uma partida aí que eu joguei com a intenção, de produzir. Então nesse vídeo nós vamos ter uma análise de uma partida de xadrez online amador, que eu joguei, buscando identificar esses momentos aí, de acordo com o pensamento que eu vou colocar na tela aí para vocês, e avaliar o quanto a gente teve ao longo dos lances ali próximo desse pensamento ou não, certo? Pensamento número 1. Na abertura, protege-se o rei e desenvolve-se uma ação central. Pensamento número 2. No meio jogo, teremos duas partes, meio jogo 1 e meio jogo 2. Meio jogo 1 se posiciona as peças para um ataque ou conquista de espaço. Meio jogo 2, elimina-se as forças adversárias para imprimir um ataque ou conquistar outros tipos de vantagem. Você vê que já foram 3. E agora o último, final. É o momento decisivo e se trabalha para decidir. Melhor resumo, Porque o que está dentro desse decidir? Converter uma vantagem que você adquiriu, tentar salvar a partida que você está praticamente perdido, Então, ou você vai realmente lutar para salvar uma partida e conquistar um empate, ou então você vai lutar para consolidar aí uma vantagem e converter em vitória. Vamos ver então se estivermos próximos ou não do cumprimento desses objetivos? Muito bem, então. A partida foi jogada uma abertura inglesa. Aí logo o meu adversário já me desafia aqui no centro. Eu ignoro o desafio e ele joga esse outro lance que remete a estruturas de defesa eslava, Então já houve uma primeira tentativa de transposição. Por aqui nós ainda estamos na abertura, certo? Aí aqui com essas capturas teria margem para novas transposições. E aqui você vê que eu estou com os meus lances, procurando estabelecer uma ação central. Esse peão é protegido aqui
e age sobre essas casas. O oponente, né, ameaça esse meu peão, que está duplamente defendido. E aí você está vendo, né, que os jogadores, ambos os jogadores, nessa sequência aqui, realizaram lances que visava desenvolver, né, as suas peças, colocá-las, né, em casas onde elas são bastante ativas. E, por último, aqui no lance 9, a gente vê que agora ambos cumpriram o objetivo de ter ali sua ação central e de proteger o rei. Então aqui a gente poderia pensar, né, que a abertura se concluiu. Ou ao menos esses dois principais objetivos: proteger o rei e definir uma ação central. Ah, essas ações centrais que foram colocadas aqui são as melhores? São as corretas? Talvez não, porque você vê ali, né, que se fosse mesmo uma abertura inglesa, talvez há 2 lances atrás, né, estaríamos numa posição como essa aqui, né, já com os reis rocados, né, e em vias de realizar aí ações centrais mais objetivas. Aí o que nós vamos analisar aqui especificamente? Não é tanto quais os lances estão sendo jogados, né, mas em si se os jogadores estão cumprindo os objetivos aí dessa nossa classificação. Repare que nessa posição esse cavalo pode ser atacado aqui, por exemplo, mas não por esse bispo, né? Esse bispo dependeria de vários lances aí, vou chutar pelo menos 3 aí, né, para atacar um cavalo. No território das pretas temos essas casas aí que talvez a branca pudesse querer explorar, e a gente faz uma análise assim, ó. Como é que está esse território? Ó? 3 peças para cada, 2 peões, praticamente igual. Nessa parte aqui, 2 peças, 2 peões. Essa ação, né? Essa outra ação aqui do bispo. E ainda temos o cavalo. Preocupação, valeria a pena se preocupar com esse bispo aqui? Só se esse cavalo aqui sair. Então, a princípio estamos com vantagem aqui, né, no sentido de assegurar aqui um domínio central a partir da presença desse peão. Então, se você resgatar bem o objetivo do meio jogo 1, agora a gente vai se organizar para atacar e conquistar espaço, né? A preta vem com essa torre aqui, o cavalo vai ali, a outra torre foi para cá, veio aquele peão ali para impedir o cavalo de chegar aqui, né? Essa torre aqui coloca uma ação indireta, assim como esse bispo, né? Aí aqui também um peãozinho para impedir o avanço desse cavalo.
Agora veio esse avanço de peão que colocou para o bispo aí uma necessidade dele se decidir, né? E aqui foi feita essa tomada com esse peão. Repare nessa estrutura aqui. Alguém derruba esse rei? Não. Ah, mas ele consegue atacar com o bispo, torre, etc. Também não, né? Então tudo tem seus prós e contras. E aqui tem esse avanço. Aí você vê pela estrutura dos movimentos que foram jogados, né? O que aconteceu? A preta colocou alguns ataques aí, né? Tentou conquistar espaço por meio de ameaças. E agora está prestes a romper o centro. Brancas estão razoavelmente bem aqui também. Mas vivenciar essa parte aí numa perspectiva mais de se reposicionar apenas. E aí agora a gente está começando a entrar no meio jogo 2, que seria essa fase aí que eu descrevi como uma fase em que agora que se está organizado, né, para buscar um espaço, né, conquistar vantagens, né, se lança a mão desses ataques. Este cavalo recuou aqui para colocar pressão nessa casa depois. E a preta avançou esse peão aí com a intenção de romper no centro. E aqui, esse primeiro momento, o que aconteceu? Com essa captura, a preta tem a possibilidade de esse cheque aqui, que a princípio não é produtivo. Né? Então o que a branca fez? Capturou-se essa torre com a intenção de desviar esse defensor dessa peça aqui. Isso já é um jogo tático, né? De certa forma, mas a serviço da estratégia. E aqui você vê um tema dessa diagonal aqui, né? Temos essas 3 peças de momento e essa outra que defende esse peão. Se esse peão avança, por exemplo, ele, e principalmente, né, se conseguir dar uma defesa para ele, ele vai ser um excelente ponto de pressão das pretas, né, e uma ameaça preocupante para as brancas resolverem. Né? Então, a preta veio com esse cheque aqui, aparentemente para entregar um material e ganhar tempo, né? E criar um buraquinho aqui nesse ferrolho, né? Mas daí a branca capturou de dama, mantendo um olhar, né, sobre essas peças. Veio esta recaptura que desvia, né, o defensor desse cavalo aqui. E aí isso reforça o seguinte: a preta não tinha nada que ter dado aquele cheque ali, mas isso daí é um problema dela e não nosso. Né? Capturamos essa peça e aí foi feito vantagem aqui, né? Então foi um momento que se conseguiu vantagem, né? E aí a preta veio avançar aqui, ameaçar, né? E capturou aqui o bispo.
Possivelmente ela fez isso, né, a preta, com uma intenção de vou eu capturar em vez dele, né? Vou aliviar aqui as tensões. E não alivia em nada, ó, porque já acontece a próxima captura aqui. E aí, quando vem essa outra captura aqui, o bispo finalmente sai. E aí nós vamos combinar aí que esse ataque ele é imparável. Por causa desses pontos, ó. Então, como é que a gente pode analisar o seguinte aqui? A partir dessa passagem, vamos considerar isso o momento da conversão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Minimamente, a branca conseguiu uma vantagem de 2 peças, né? E ela tem um peão a menos. Aqui, conserva o material. Essa decisão aqui também não foi bacana. E aí, dentro daquilo que a gente viu, a branca foi só realizando a vantagem a partir dos novos erros da preta. Agora eu quero refletir com você. Existe sabor num copo vazio? E se você enchê-lo de suco ou de vinho? A responsabilidade dessa degustação depende do menu, do gosto do convidado e da escolha do anfitrião. Tá, mas o que isso tem a ver com xadrez, meu ilustre psicólogo? Não me venha com seus truques mentais para me fazer sentir sensações com as quais eu ainda não sei lidar. Simplesmente, no xadrez, você tem as suas preferências. O seu oponente tem as dele. E vocês estão frente a frente, num torneio valendo rating, e você vai abrir a partida e a resposta do seu adversário te deixou angustiado, tremelicando, sentindo como se você recém tivesse aprendido a jogar xadrez. Esse é o copo vazio. Ele não tem graça. Você pode encher ele de informação, né, sobre xadrez, que daí na nossa metáfora aqui seria a água ou o vinho, né? E ainda assim você poderia não saber conduzir. E ainda assim você poderia não saber conduzir a sua performance, né? Porque ainda que você saiba muito sobre xadrez, talvez você saiba pouco sobre si mesmo jogando xadrez. Porque ainda que você saiba muito sobre xadrez, talvez você não saiba tanto assim sobre esse ser que joga o seu xadrez. Para esse ali, nós temos a mentoria rumo ao centro do jogo. É um programa aí de 21 dias, em que, por meio das nossas técnicas aí da psicologia, a gente desvenda aí detalhes da sua percepção, das suas reações e ajuda você a organizar o seu jogo de modo que você tenha consciência disso e saiba o que fazer com isso durante as suas partidas, conquistando assim, né, uma performance mais consistente que lhe aproxima das vitórias em torneios. Porque se você sabe bem de xadrez e sabe bem de si mesmo, você, né, com poucos ajustes ali, consegue se adaptar às dificuldades que o torneio vai colocando e performa melhor. Certo? Porque quando se é consistente, levar troféu para casa se torna frequente.
Então, para esse ser ali que joga o seu xadrez, se ele quiser entender mais sobre sensações, percepções, dinâmicas emocionais e reações, e como dominar tudo isso, aí ele clica no link aqui da descrição. Eu aqui humildemente agradeço pela sua presença e relembro, mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida?